Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar o vídeo contando como foi que eu descobri a minha gravidez, todos os sintomas que eu tive até a confirmação da gravidez, porque eu já sabia que eu estava grávida, já estava sentindo que eu estava grávida, por conta de alguns sintomas que eu nunca tive na minha vida, então eu já fiquei, suspeitando. E aqui eu vou contar tudo desde o início. Vou tentar explicar bem explicado, porque é uma situação assim meio difícil de entender. E para começar, gostaria de dizer que a gravidez não foi planejada, foi um descuido nosso mesmo. Nem passava pela minha cabeça que eu poderia ficar grávida assim, né? Mas bora lá. Desde fevereiro eu não estava tomando nenhum método contraceptivo hormonal, né? No caso, anticoncepcional. Eu comecei a tomar anticoncepcional em setembro do ano passado, que foi um mês antes do casamento. E eu parei de tomar em fevereiro desse ano. Porque eu não estava me dando bem com anticoncepcional, eu vomitava quase todos os dias. Assim, o sangue que estava descendo não era normal, assim, tava muito diferente, né, do normal que é descer pra mim. E eu comecei a engordar muito, principalmente na barriga. Eu sempre fui um pouco gordinha, né, só que depois que eu comecei a tomar anticoncepcional, minha barriga começou a inchar. E não era, e tipo assim, não era pra dizer assim, eu tô comendo muito. Não era de comida, entendeu? Então eu percebi que era por conta do anticoncepcional. E aí, por conta dos enjoos que eu tava sentindo, eu achei que não tava compensando, porque não adiantava nada eu tomar o comprimido, aí no outro dia eu vomitar, aí tomar, vomitar de novo. Então eu decidi parar. E aí a gente ficou, né, se prevenindo com preservativo, às vezes usava, às vezes não. A gente usava a fé, só que um conselho que eu dou pra vocês é que é pra usar a fé se querer engravidar. Se for o caso de não querer engravidar, não usa a fé, porque a fé vai falhar. Aí eu parei de tomar o anticoncepcional em fevereiro, e aí quando foi em março, eu fui e marquei uma consulta no ginecologista para fazer exame de rotina e fui fazer o transvaginal. E lá nesse transvaginal, eu descobri que eu tenho a síndrome dos ovários policísticos. Deixa eu ver. Aqui, ó. Os dois ovários com policistos. E aí, meu chão caiu ali, sabe? Porque até ali eu não tinha plano de engravidar, tinha o sonho muito forte no meu coração. Kinka também tinha o sonho de ser pai, só que era uma coisa assim, mais pra frente, pro futuro, não pra esse ano, entendeu? Só que depois das palavras que o médico falou pra mim, tipo, ele falou que eu tinha que emagrecer, porque senão eu não ia conseguir engravidar, que eu só ia conseguir engravidar se eu fizesse tratamento. E aí eu comecei a pensar sobre o assunto, porque eu tinha muito medo de quando eu fosse tentar, eu ficar anos tentando engravidar e não conseguir. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Quando eu quero uma coisa, eu quero que aquela coisa aconteça logo, entendeu? E eu fiquei com medo de passar por esse momento difícil, né? De tentar engravidar e não conseguir. Até porque eu acompanho muitas blogueiras que passam pela essa situação, né? E eu sei como dói, como é triste. Enfim, eu não queria passar por isso. Só que eu acalmei o meu coração, eu decidi confiar em Deus, colocar tudo nas mãos de Deus. E eu pensei assim, que não adianta eu ficar querendo muito uma coisa, sendo que era por um momento... eu não sei nem explicar. Tipo assim, porque às vezes acontece alguma coisa na vida da gente e a mente da gente acaba sabotando a gente, que a gente nem quer aquilo naquele momento, mas por medo a gente acaba tomando decisão precipitada. Então eu confiei em Deus, falei, se for pra ser, se um dia Deus quiser que eu for mãe, eu vou ser, e não vai ser diagnóstico nenhum que vai impedir. Aí beleza. Aí um dia eu tava conversando com minha irmã e eu falei assim, nossa, é estranho eu ter a síndrome dos ovários policísticos, porque a minha menstruação não é atrasada. E normalmente as pessoas que têm a menstruação ficam meses
sem vir e tal. E assim, a minha menstruação, ela não era reguladinha, assim, tipo, todo dia tal do mês vinha, não. Ficava uns 3 dias, até 5 dias, assim, pra poder descer. Só foi eu falar isso quando foi no outro mês, que foi abril, minha menstruação atrasou. Ficou 8 dias atrasada. E aí eu fiquei doida pensando que eu tava grávida. Fiz o teste e deu negativo. Aí eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais fazer teste quando a menstruação atrasasse, porque como eu tinha descobrido, né, a SOP, que ia ser sempre assim e tal, aí eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais colocar isso na cabeça. Quando foi maio, minha menstruação não atrasou. Veio no mesmo dia que era pra descer. Veio dia 23 de maio. Quando foi em junho, dia 22, foi o dia que eu fiz a trollagem pra Kinka, que eu fiz o teste de ovulação e deu positivo, né? E no vídeo eu até falei assim: estranho, deve estar errado esse teste de ovulação, porque minha menstruação vai descer amanhã. Então, como é que eu tô ovulando, sendo que minha menstruação vai descer amanhã? Só que, realmente, o teste estava certo, porque eu realmente estava ovulando naquele dia. A minha menstruação, eu pensei que ia vir no dia 23, não veio, e só foi descer 14 dias depois, que foi dia 6 de julho. Então, realmente eu tava ovulando naquele dia e minha menstruação atrasou aí um mês e desceu dia 6 de julho. E esse dia 6 de julho foi o último dia que a minha menstruação desceu. E assim, gente, no mês de julho eu tava viajando, né, com meu marido. E foi um mês, assim, muito legal. Assim, um mês maravilhoso, assim, porque antes dessa viagem eu tava muito estressada. Muito estressada. Eu e Kinka, a gente brigava todo dia, todo dia, todo dia. Qualquer coisinha assim era o motivo de uma confusão. Coisa boba, sabe? Que hoje eu penso assim, eu falo, meu Deus, por que a gente brigava por causa disso? E eu tava muito estressada, muito estressada. Não era só com ele, não, qualquer coisa. E assim, depois que eu viajei, foi um renovo assim na vida da gente, que eu não sei nem explicar. Minha relação com o Kinka mudou, eu lembro que a gente ficou assim, muito mais apegada assim um ao outro. Eu falava pra ele todo dia que eu amava ele, que era uma coisa muito difícil eu falar que eu amava. Tipo assim, não era porque eu não amava ele antes, porque eu amava. Mas eu era muito difícil, assim, pra demonstrar meus sentimentos. Então, nessa viagem, eu falava pra ele todo dia que eu amava ele. Eu ficava assim, olhando pra ele e falava, nossa, eu sou apaixonada. Então, assim, foi um sentimento diferente, né, que teve nesse mês de julho. Chegou agosto e chegou dia 6 de agosto, nada da menstruação descer. Nada de cólica, porque antes da minha menstruação descer, eu fico ali uns 10 dias mais ou menos sentindo cólica e até então eu não tava sentindo nada. E também nem me preocupei, não tava nem aí que a menstruação tava atrasada. E assim, gente, o mês de agosto também foi um mês diferente. Eu comecei a sonhar com gravidez, eu comecei a sonhar que eu tava grávida. E assim, não era uma coisa diferente, né? Porque eu sempre sonhei comigo grávida, até quando eu era solteira, eu sonhava. Mas era uma coisa assim que eu sonhava todos os dias. E eu tive 3 sonhos específicos, só que eu só lembro de um. Eu sonhei que eu tava sentada assim, tinha umas pessoas ao meu redor. E o bebê começava a chutar na minha barriga e todo mundo chegava perto e ficava olhando. E eu acordei com uma sensação tão boa que eu queria voltar a dormir pra mim continuar o sonho. Era uma sensação assim muito boa sonhar que tava grávida. E minha mãe também começou a sonhar comigo. Ela sempre mandava mensagem falando que tinha sonhado comigo, que eu tava com um saco assim na barriga, com volume assim na barriga, não sei explicar muito bem. Mas ela sonhava que eu tava com alguma coisa na barriga. E outra vez também ela mandou mensagem falando que ela tinha sonhado com ela grávida. E eu até falei pra ela assim, nossa, é tão legal sonhar que tá grávida, né? Eu também sonho às vezes, é tão bom. Tanto que até quando eu falei pra ela, né, que eu tava grávida, ela falou, eu tava sonhando com você direto, com você grávida e tal. Ai, gente, só sei que eu comecei a sonhar muito, assim, com gravidez. Aí, gente, chegou no dia 19, dia 20, mais ou menos, eu e Kinka, né, a gente teve uma relação desprotegida. E eu sei que foi nesse dia porque eu tenho os aplicativos, né, e o mês de agosto foi o mês que a gente menos namorou. Então eu tenho os dias contados lá e eu sei que foi nesse dia.
Aí, né, a gente teve essa relação desprotegida. E quando foi dia 23, tudo começou a mudar assim na minha vida. E esses primeiros sintomas que eu vou falar agora foram os sintomas da fecundação. Eu sei disso porque eu estudo muito a respeito disso. Eu entendo muitas coisas, eu sei de muitas coisas. Só que naquele momento eu não imaginava o que estava acontecendo comigo. Só depois, né, que eu fui raciocinar que era isso que estava acontecendo. Beleza, dia 23 eu acordei podre de preguiça. Podre. Assim, não era uma indisposição, um cansaço que eu já acordava como se eu tivesse feito 1000 coisas já. E assim, eu já sou uma pessoa meio devagar, eu não sou uma pessoa igual minha mãe, por exemplo. Minha mãe parece um robô, ela acorda 5 horas da manhã já fazendo um monte de coisa e tudo. Eu não, só que eu, pelo menos, acordo, não tem hora certa pra fazer as coisas, mas pelo menos eu faço. Por mais que eu acorde um pouco... Tipo assim, eu não acordo tarde, entendeu? Mas eu fico enrolando pra acordar. O despertador toca, eu escuto. Quinca vai fazer o café dele, eu vejo ele mexendo nas coisas na cozinha. Ele sai pra trabalhar, ele se despede de mim, eu escuto. E nesse dia, eu não escutei nada. Nada, 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 nada. Eu já acordei com o sol iluminando a casa toda, um calorzão. Olhei pro lado, Quinca não tava, a casa o maior silêncio. Na hora que eu olhei no relógio, era 10 horas da manhã. Sério, gente, eu nunca acordei 10 horas da manhã. Só quando eu tava doente. E eu não tava doente. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. 10 horas da manhã. E aí, eu fiquei o dia todo deitada. O dia todo deitada. Tinha preguiça até de ir fazer xixi. Primeiro sintoma que eu tive. No outro dia, dia 24 de agosto, eu acordei com meio cansaço, a mesma indisposição e, pra piorar, junto ainda com uma dor estomacal, uma dor no estômago. E essa dor, ela começou leve e ela foi aumentando, foi ficando mais forte. Era assim uma dor tão forte que eu lembro que eu ficava virando, eu deitada, né, ficava virando de um lado pro outro, nenhuma posição que eu ficava aliviava, eu comecei a chorar de dor, foi assim, insuportável. Aí quando foi de tarde, eu tinha que fazer uma atividade, né, do curso pra entregar naquele dia ainda. E eu escrevi um pouquinho e deitava. Escrevi um pouquinho e deitava, porque nem sentada, nem em pé eu conseguia ficar. Eu fui começando a ficar assim, com a ânsia de vômito, um enjoo. E aí eu fiquei com vontade de ir no banheiro, né? Aí eu falei assim, nossa, que bom, deve ser gases aí se eu colocar pra fora, digamos assim, né? Aí vai passar a dor. E realmente, fui no banheiro, né? Fiz o que eu tinha que fazer lá. E a dor passou. Só que quando foi 10 minutos depois, eu comecei com uma diarreia. Uma diarreia, uma diarreia. E comecei a vomitar. Aí eu fui no hospital, quando chegou lá, o médico passou o remédio lá. E aí na hora que eu levantei... Porque assim, minha barriga, além dessa dor que eu tava sentindo, ela inchou. Ficou enorme, dura, dura, dura. Aí o médico olhou pra minha barriga e perguntou assim, você tá grávida? Aí eu falei, não. Aí ele falou, beleza. Aí fui lá, tomei 2 injeções, voltei pra casa, melhorei, ficou de boa. Dia 25, eu acordei com uma dor nesse peito aqui. Era uma dor assim por dentro, sabe? Não era uma dor assim específica, que tinha um lugar específico que tava doendo. Era uma dor por dentro, parecia que alguém tinha metido o soco assim e tinha ficado dolorido. Só que só foi em um seio. E eu lembro que incomodava tanto que eu tinha que andar segurando o peito assim, porque até de eu andar doía. E começou uma dor de cabeça à noite. E assim, foi estranho, porque eu não sou de sentir muita dor de cabeça. Eu só sinto dor de cabeça quando eu choro muito ou quando eu fico com sono e não durmo, que não era o caso, né? Eu tava dormindo até demais. E essa dor de cabeça durou 3 dias seguidos. Foi estranho também porque quando eu tô com dor de cabeça é só tomar dipirona, sara na hora. E eu tomei dipirona e a dor não passava, só passava quando eu dormia. Porque eu só sentia de noite, né? Era só jantar, vinha dor de cabeça. Aí eu dormia, melhorava. Aí quando era no outro dia, de noite, aí começava tudo de novo. E foi 3 dias assim. Quando foi dia 26 de agosto, eu tava lá, né, namorando com meu marido. Que vergonha, intimidade, o nível, né? E aí eu fui no banheiro e fui me limpar, né, e tal. Aí eu vi que tinha sangue no papel higiênico.
Aí eu fiquei toda feliz, gritei, B, pega o absorvente aí pra mim, que a menstruação desceu, graças a Deus que ela deu o ar das caras hoje e tal. Aí ele pegou o absorvente pra mim, eu coloquei e fui fazer minhas coisas, né? Aí passou mais ou menos umas 2 horas depois, eu fui fazer xixi e eu vi que o absorvente tava limpo. E eu achei muito estranho, que ele nunca tinha acontecido comigo. Aí eu pensei assim, deve ser que é por causa da SOP, né, que tá desregulando minha menstruação. Aí quando foi no outro dia, eu fui fazer xixi, fui me limpar e eu vi que continuou aquele sangue lá. Só que o que eu achei estranho foi que só tinha no papel, não manchava a calcinha e quando eu fazia xixi também o xixi saía limpo. Não tinha nenhum resquício de sangue. E aí eu estranhei muito aquilo. Aí fui pesquisar no Google, aí vi lá um monte de coisa, que era infecção, não sei o que. Aí eu comecei a chorar. Eu entrei em desespero pensando que eu tava com alguma coisa séria, né? Foi no dia 28, eu mandei a foto pra minha mãe. E nesse dia, tipo assim, os dois, dia 26 e dia 27, era uma cor assim, tipo vermelho, só que não era vermelho igual sangue de menstruação, era uma cor assim mais clara um pouco. E no dia 28 tava parecendo borra de café. Aí eu peguei, tirei a foto, mandei pra minha mãe. Aí eu falei, mãe, já aconteceu com a senhora e tal. Aí ela falou assim, sim, aconteceu quando eu tava grávida da Kelly, que é minha irmã. Aí ela falou assim, você não tá grávida não? Eu falei, não, imagina. Claro que não. Inocente. Aí quando foi no dia 29, eu comecei a sentir muita cólica e inchaço abdominal. Era a mesma coisa que se eu tivesse com gases, só que sem os gases. E era uma cólica, assim, que parecia que ia descer a menstruação, né? Eu falava, descer que a menstruação vai descer. De verdade, né? Porque tava tendo aquele sangramento, só que, né? Aí eu falei assim, deve ser que vai descer agora, de verdade, a menstruação. Que não desceu. Aí quando foi dia 30, eu fui na casa de minha irmã, contei pra ela o que tava acontecendo e ela falou que também aconteceu com ela quando ela tava grávida. E aí nessa hora eu pensei, será que eu tô grávida? Aí eu mandei ir na farmácia comprar um teste de gravidez. E era pra mim ter feito no outro dia de manhã, com a primeira urina, só que eu tava tão ansiosa que eu fiz de tarde mesmo, acho que não tinha nem 20 minutos que eu tinha feito xixi. E fiz o teste. Aí deu negativo. E na hora que eu fiz que deu negativo, eu fiquei com a tristeza que eu não sei explicar o porquê. Eu fiquei triste, eu fiquei arrasada. E eu não entendi o porquê que eu tava triste, porque eu não tava planejando engravidar, não tinha, assim, tinha vontade, né? Só que não agora. E aí, depois passou, né? No outro dia, nem lembrava mais que eu tinha feito o teste. Aí, gente, o sangramento acabou no dia 1º de setembro. Eu fiquei 7 dias tendo esse sangramento, que era o sangramento de inidação, né? E eu tava no site da Shopee, aí eu vi lá um teste de gravidez, vinha 10 testes de gravidez, parecido com o teste de ovulação que eu já tinha comprado. E aí eu falei, eu vou comprar, que aí quando eu tiver com a suspeita, eu não preciso ficar mandando quem que comprar, eu meio faço, ninguém precisa ficar sabendo, não preciso ficar falando pra ele, né, que eu vou fazer um teste de gravidez. Já vai estar aqui em casa, eu vou lá e faço e pronto. Aí eu comprei. E esqueci. Aí, gente, eu comecei a ter sintomas. Eu comecei a ter uma fome que não era minha, porque eu gosto muito de comer, só que a fome que eu tava tendo era assim, demais, demais. Eu jantava, tomava 2 copos de suco, se tivesse um doce eu comia e continuava com fome. Teve um dia que eu ainda cozinhei um ovo pra comer e comi uma banana e continuei com fome. E eu chorava, gente, eu chorava, eu falava assim, o que tá acontecendo comigo? Porque era uma fome assim que eu não sei explicar, eu nunca tinha sentido isso, entendeu? No dia 5 de setembro, eu comecei a ter muita espinha, muita espinha. Eu lembro que nasceu umas 4 só no rosto, nasceu uma aqui no pescoço e mais umas 2 em outro lugar que eu não lembro, eu só sei que tudo de uma vez. E era aquelas espinhas assim, gigantonas assim no rosto. Ficou a coisa mais horrorosa assim, dava muita agonia. E é isso. E eu não sou de ter espinha, eu sou mais de ter cravo, né? E às vezes nasce espinha e tal, só que é só uma. Tipo, nesse dia nasceu 4 só na cara. No dia 6 de setembro eu comecei a ter insônia. Sério. Durante a noite. Meu Deus, eu dormi de manhã, normal. Só que
de noite eu comecei a ter uma insônia. Tava a noite quase toda acordada, só ia dormir lá para as 2 horas da manhã. Muito estranho isso. No dia 8 de setembro eu percebi um muco branco espesso, parecendo creme de leite. E assim, gente, eu nunca fui de perceber muco. Aliás, eu nunca fui de ter, né, corrimento nem nada. E nesse dia eu ia tomar banho e saía assim na mão, parecendo creme de leite mesmo. E eu comecei a achar estranho. Aí no dia 11 de setembro eu comecei a ter diarreia. E assim, gente, tem outra coisa que eu achei estranho também, porque eu não sou ter diarreia. Eu só tenho diarreia quando eu tô menstruada ou, sei lá, com alguma virose que eu tenho. Agora, tipo assim, do nada. E era uma diarreia assim brava que eu pensava que eu ia morrer. Quem que ficou preocupado comigo nesse dia? Tive também náusea e dor no estômago de novo. E assim, gente, era todos os dias. Nesse período todo dia minha barriga inchava, ficava dura, ficava gigante. E quem que percebeu, eu falava assim, você tá forçando a barriga? Eu falava não, porque minha barriga tava muito grande. E quase todos os dias eu tinha essa dor no estômago. No dia 13 de setembro, eu fui com minha irmã pra Santa Maria. E eu percebi que meus peitos estavam começando a doer. Naquele dia, né, atrás eu tinha sentido só nenhum, e nesse dia eu tava sentindo nos dois. A mesma dor por dentro, só que incomodava um pouco, entendeu? Aí quando foi no outro dia, eu percebi uma sensibilidade no bico do peito. Foi muito estranho, gente, eu nunca tive dor no meu peito. Tem gente que fala assim, quando eu vou menstruar eu sinto dor no meu seio. Não, nunca, não sabia o que era dor no peito, porque eu nunca tinha tido. E aí eu comecei a ter, né, e eu falei, eu tô grávida, sério, eu tô grávida. E aí, gente, eu começava a pesquisar no YouTube sintomas de gravidez. E aí, quando alguma mulher, né, falava que tava tendo as coisas que eu tava sentindo, eu olhava pra Kim que falava assim, você tá vendo? Você tá vendo? Eu tô grávida, eu tô grávida. E eu sentia minha barriga mexer. Assim, tipo assim, não via, né? Mas eu sentia minha barriga mexer. E não era gases. Aí eu falava pra Kinka e ele falou assim, você tá ficando doida, isso é psicológico. E aí ele realmente começou a pensar que eu tava com gravidez psicológica. E eu também comecei a pensar, eu ficava com muito medo. Eu parei de pesquisar, parei de ver vídeos, porque eu tinha muito medo de ficar com gravidez psicológica. Só que aí eu pesquisei a respeito e eu vi que gravidez psicológica acontece mais com quem quer muito engravidar e com quem tem muito medo de engravidar. E eu não era nenhum nem outro. Eu não ficava com essa noia, com medo de engravidar e também não queria, né? Não planejava. Então eu falava, não, realmente eu tô sentindo isso. E eu ficava apertando assim pra ver se eu tava com dor mesmo, pra ver se não era coisa da minha cabeça. E a gente ficou muito preocupado. Kinka, né, ficou muito preocupado comigo de eu estar com gravidez psicológica. Só que não era, né? No dia 15 de setembro eu fiquei gripada, fiquei com infecção na garganta. Minha mãe, né, minha irmã falava, toma remédio e tal. E eu tinha certeza que eu tava grávida. E aí eu pesquisava. Grávida pode tomar dipirona? Grávida pode tomar não sei o quê? E eu ficava pesquisando se grávida podia tomar como se eu já tivesse grávida. É muito louco isso, velho. E aí eu fiquei 4 dias lá doente, sem tomar nenhum remédio. Porque eu tinha certeza que eu tava grávida e eu tinha medo de tomar o remédio e acontecer alguma coisa. Só que no último dia eu tava tão assim, tenso, com muita dor de garganta. Meu corpo todo doía. Minha cabeça doía até o osso assim da cabeça. Aí eu não aguentei, aí eu tomei dipirona. Quando foi de madrugada, eu tomei de noite, né? Quando foi de madrugada eu acordei vomitando. Vomitei a dipirona toda. Aí, gente, fiquei esse tempo todo achando que eu tava grávida, só que eu tinha que esperar o bendito teste que eu tinha comprado na Shopee chegar, porque era pra chegar dia 16 e só chegou dia 21. Aí eu fiquei, né, com esse pensamento todo dia pensando se eu tava grávida ou não, ansiosa pra saber o resultado. E dia 21 chegou o teste. Aí quando foi no dia 22, foi o dia que eu fiz o teste. Peguei a primeira urina do dia, né, e fiz. Vocês viram, né, no vídeo que tinha dado positivo, que demorou a aparecer a segunda linha e quando apareceu foi muito fraca. Aí eu
olhei assim, eu vi que tava a segunda linha, aí eu voltei a gravar de novo, fiquei sem reação, sério mesmo, não tive reação nenhuma. E por dentro eu falava assim, eu tava certa. Eu pensava, né, eu tava certa. Eu sabia que alguma coisa estava errada comigo. E é isso. Ah, teve 2 sintomas também que eu tive, que foi muito calor. Eu sentia meu corpo pegando fogo. Porque eu sou uma pessoa muito... Eu sou frienta. Minhas mãos são geladas, meus pés gelados. E eu não sinto calor, é muito difícil eu sentir calor. E eu comecei a sentir um calor assim absurdo. Eu sei que o clima aqui já é de calor, né? Só que, tipo, é mais pela tarde. E eu lembro que de manhã, o ventilador na minha cara e eu sentindo calor. Meu marido pegava assim em mim e via que eu tava quente. Outra coisa que eu tive também foi... Não foi sintomas, né? Foi reação do corpo pela gravidez. Foi as veias mais aparentes e mais grossas. Como eu sou morena, não dá muito pra perceber. Mas eu já tinha visto alguns vídeos de mulheres falando, né, que na gravidez ficaram com as veias, assim, principalmente nos seios, assim, bem aparentes. E aí teve um dia que eu vi, eu acabei de tomar banho e eu fui secar assim e eu vi uma veia. E olha que eu sou morena e eu vi essa veia. Aí eu mostrei pro meu marido e falei, nossa, tá estranho. Aí hoje também eu fui fazer a maquiagem e eu vi, ó, que até a veia do meu olho tá mais aparente, que não era assim antes. E foi isso, gente. Se eu tive algum outro sintoma, eu não percebi, mas eu acho que foi isso mesmo. Outra coisa também, né, que eu não sei se eu falei, mas foi muita cólica. Até hoje eu sinto cólica, eu acordo de madrugada chorando de dor de tanta cólica. E a cólica é igualzinha de menstruação, sério. É isso, esses foram os sintomas da gravidez. Até agora eu não tô sentindo nada, não tô sentindo enjoo, não tô sentindo mais nada, só cólica mesmo. Eu quero fazer um diário de gravidez do primeiro trimestre. E é isso. Assim, pela data da minha menstruação, hoje eu estaria com 12 semanas, se eu não me engano. Só que como eu sei a data da concepção, sei o dia certinho, tô de 7 semanas e 3 dias, ou é 2 dias, uma coisa assim. E quando eu tiver com 12 semanas, eu volto aqui pra contar todos os meus sintomas, que se eu tiver, né, mais alguns sintomas. Se eu não tiver sintomas, eu não vou falar nada. Mas se eu tiver, eu vou fazer o diário de gravidez do primeiro trimestre. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais!